Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para, graças a Deus, iniciar nossos trabalhos, né? Se não presencial, né? Que seria a melhor forma possível, mas agora através aqui das redes, através do nosso canal no YouTube, tá? Aproveito para pedir que vocês convidem todos os seus colegas, todos os amigos, toda a galera do ensino médio para seguir aí o canal do Pré-Uni Itabaianinha, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre matemática básica. De antemão a gente vai começar falando sobre pensamento positivo. É muito importante que vocês acreditem em vocês mesmos, que vocês deem o máximo e confiem no seu potencial, certo? Se esforcem, tenham fé que vocês vão conseguir superar todos os desafios desse ano 2020, beleza? Show Corona, bora pra lá! Nós vamos falar hoje um pouco sobre matemática básica, tá? Iniciando sobre o sistema de numeração. Tá? Nós temos o sistema de numeração indo-arábico, que é o que a gente utiliza hoje, mas antes do sistema indo-arábico, nossos antepassados, né, passaram por vários sistemas. Um dos sistemas que foram muito utilizados foi o sistema romano. Nós chegamos a utilizar um pouco, ainda usamos, mas muito pouco utilizado, basicamente em algumas datas de prédios antigos, algumas igrejas, como a igreja ali de Tom Raggiero, tem essa data, tem a data lá, tem o número em números romanos. É importante vocês saberem aí todos os códigos que significam, né? Eu tinha dificuldade quando eu era mais jovem, estudante, nessas siglazinhas do meio, o 50, o 100 não, 50 e o 500 era o que me dava um pouco de trabalho. Aí eu memorizei pela fórmula da letra na televisão, LCD, já não é do tempo da gente, agora tudo com outras formatações, né? LED e assim vai, tá bom? Então, temos aí todos os valores dos números romanos, importante estar por dentro, mas basicamente vamos trabalhar sobre o sistema indo-arábico. Qual é o sistema indo-arábico? É o que a gente usa, né? Basicamente os algarismos, 10 algarismos, de 0 a 9, né? E tem o valor posicional, que é muito importante no nosso sistema de numeração. O valor posicional é interessante, a ideia de que, por exemplo, o 7 no número 671, o 7 vale 70, né? No número 1207, o 7 vale 7. Olha lá, o 7 em situações diferentes, né, tem valores diferentes. Então, o mesmo algarismo com valor diferente. Essa foi a grande sacada, né, do nosso sistema de numeração, o sistema indo-arábico, onde os hindus deram o pontapé inicial, os árabes descobriram, lapidaram e distribuíram para o mundo, certo? E nesse sistema de numeração, um ponto importante é a gente ficar ligado nesse assunto de ordens e classes, certo? Ordens e classes é essencial, um conceito que vocês precisam ficar muito atentos, né? Muita gente se atrapalha ainda, mas lembre que nosso sistema é chamado de sistema de numeração decimal. Por que decimal? Porque de uma ordem para outra, certo? É preciso se formar 10 da anterior para formar uma da posterior. Ou seja, 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim sucessivamente. E note, certo, que nós temos nesse caso aqui 4 classes, mas ainda tem a classe dos trilhões e vai para frente. Em cada classe, quantos pedaços nós temos, digamos assim? Sempre 3, né, que são as 3 ordens. Primeira, segunda, terceira ordem de cada classe. Então, sempre tem unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, unidade simples, unidade de milhar, unidade de milhões, unidade de bilhões, por exemplo. Em cada ordem, cada classe vai ter uma unidade, em cada classe vai ter uma dezena, em cada classe vai ter uma centena. É importante estar por dentro desses elementos, saber construir, que às vezes vem algumas situações que podem deixar vocês confusos, certo? Então, a ideia de conjuntos numéricos, né? O conjunto numérico também nós vimos muito já em todos os anos de estudo da gente, e os números naturais é o mais fácil de todos, né? São números que servem para contagem, né? Basicamente, se a gente olhar aqui esse livrozinho de criança que eu comprei para meu filho, observe, contagem. O que eu tenho aqui? Eu vou contar. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Quantos gatinhos, quantos pintinhos, quantos coelhos, quantos cachorros. É o sistema de numeração utilizado para contagem, certo? Um conjunto numérico. Mas, assim como o conjunto numérico, como é que a gente faz uma comparação para saber bem como se organizam os conjuntos numéricos? Beleza. Os conjuntos numéricos, eles se organizam como se fosse, por exemplo, uma cidade. Olha, Itabaianinha está dentro de Sergipe, Sergipe está dentro do Nordeste está dentro do Brasil. Beleza? Então, os conjuntos numéricos estão lá. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais e os racionais são reais. Porém, existe aí uma coisinha a mais entre eles. Existe um tipo de conjunto que não é racional, certo? Mas também é real, que é o conjunto dos números irracionais que se encaixa, certo? Que é uma barriguinha, nós temos uma bolinha natural, bolinha compreendendo todos os naturais inteiros, outra compreendendo todos os inteiros, são os racionais, e uma bolinha que é uma barriguinha na frente, tem um conjunto dos números irracionais, certo? Esses números irracionais, o mais famoso deles é o π, certo? Π, muito utilizado na matemática. Então, no conjunto dos números inteiros, em relação aos naturais, o que é que nós acrescentamos? Todos os números negativos, certo? Mas lembre, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, tá certo? O menor natural é zero, o maior é infinito. O menor natural, o menor inteiro é infinito e o maior inteiro também é infinito, beleza? Os números racionais, acrescentamos o que em relação aos inteiros? Todo número que pode ser escrito de forma de fração, ele é racional. Tudo, ele é racional, tá certo? Então, preste atenção. Como é que a gente vai se posicionar para saber o que é inteiro, o que é racional, o que é natural? Olha só, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Beleza? Até aí? Então, os racionais, qualquer número que pode ser escrito de forma de fração, ele é racional. Beleza. E como é, até a colocação aqui é Q de racional, e aqui é a definição: A sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferente de zero. Esse asterisco significa isso. Ok, aí veja só, número natural 2 é racional, número inteiro menos 7 é racional, os números decimais 2,5 é racional, número decimal 2,33333, dízimo periódico, é racional, e qualquer número que já está na forma de fração de dois números inteiros também é racional. Legal? Então veja só. E quando é que não é racional, professor? Beleza. Dízimas não periódicas. Tá vendo? Dízimas não periódicas são os números que não são racionais. Então aqueles números que têm infinitas casas decimais e não tem uma sequenciazinha, não tem uma ordem, melhor dizendo, que você consiga repetir, ordem repetida, que a gente chama de período. Por exemplo, 7,21, não é um número irracional, é um número racional. Tá? Racional é uma dízima periódica. 7,1, 2, 3, 5, 9, 10, 3, 5, 8, 9, 3. Esse número é uma dízima não periódica. Tá? E essa dízima não periódica ela pode aparecer de algumas formas. Vou mostrar algumas aqui. Os números irracionais que não podem ser escritos na forma de fração. Aqui 4 exemplos. Raiz de 2, certo? É uma dízima não periódica. Π, 3,1415 assim vai, é uma dízima não periódica. Raiz de 3. Número de Neper, 2,7182 e assim vai. Então, esses números são números irracionais, assim como outros infinitos números racionais. Juntando, unindo os irracionais com os racionais, certo? Que todos são infinitos, nós temos o conjunto dos números reais. Chegando ao conjunto dos números reais, o que é que a gente precisa saber? As operações, certo? É essencial, tá? Saber trabalhar operações com números racionais. Então, adição e subtração. Básico mesmo, certo? Os números decimais são aqueles que nos dão um pouco mais de trabalho. Os números decimais dão um pouco mais de trabalho. Para a gente desenvolver, tem que ter um pouco mais de cuidado. Naturais é muito simples, é tão cansado de trabalhar. Mas os decimais, lembre-se, adição e subtração, vírgula abaixo de
vírgula, ó, colocou, tá bom, não tem mais preocupação. Matou toda a charada em adição e subtração. A conta de mais é igualzinha, a conta de menos é igualzinha, certo? Só basta colocar vírgula abaixo de vírgula no resultado também. Pode observar aí no exemplo que você está vendo. Tá? O que nós temos aí? Nós temos uma multiplicação, certo? Uma multiplicação de números decimais. Ok, ó, o que é que eu tenho aqui? 7,58 vezes 2,3. Na hora de multiplicar, esqueça da vírgula, tá? Esqueça da vírgula. Acabou. Faça 23 vezes 758. Faz de conta que é isso, ok? Faz de conta que é isso. No final que você vai se preocupar, faz a conta normal, é. Primeiro 3 vezes 8, depois 3 vezes 5, depois 3 vezes 7. Faz a conta normal, 2 vezes 8. Primeiro, supostamente a unidade, depois supostamente a dezena, pula uma casinha aqui, faz a conta normal. E no final é só você olhar, quantas casas tem após a vírgula o primeiro? 2. E o segundo? 1. 2 mais 1, 3. Certo? Tem que olhar o multiplicando e o multiplicador. Quantas casas decimais tem? Depois é só 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula. Acabou o problema. Certo? É básico, muito fácil. Só precisa prestar um pouquinho só de atenção. Beleza, e divisão? Outra questão muito fácil. Outra situação que você vai tirar de letra. É só se ligar na dica. Olha. Básico, 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 básico. Basta olhar um exemplo. Olha. Só esse exemplo mesmo. Olha. Você tem 251 dividido por 12 centésimos. Beleza, o que é que eu faço aí? Tem algum número com vírgula? Tem. Não é esse aqui com vírgula? É. Tem quantas casas após a vírgula? 2. Exatamente 2 casas. Então o outro também tem que ter 2 casas. Mas não tem. Acrescenta uma vírgula e bote 2 zeros. Tá certo? Depois que você fizer isso, você igualou os dois em casas decimais. O que você tem que fazer agora? Esqueça da vírgula. Tire a vírgula dos dois. Olha aqui como é que ficou aqui embaixo, é? Tirei a vírgula dos dois. Ficou o quê? 25.100 dividido por 12. Acabou. É só fazer a divisão. O resultado que der é o seu resultado final. Tá certo? Lembre-se, quando você está dividindo e você quer chegar ao resultado final, sobrando o resto, lembre, sobrou o primeiro resto, acrescenta um zero. E não tem ninguém para baixar, acrescenta um zero e bota uma vírgula no seu quociente. Se lembre, isso vai cair no Enem, presta atenção. Não é nenhuma novidade, todo ano cai, tá? Então, aí nós temos depois o critério de divisibilidade, os critérios, são vários critérios, tá? Eu deixo uma dica para vocês. Pesquisem, né? Por questão de analisar, ter mais agilidade, certo? Não é um tema que deve cair no Enem, mas é um tema que pode ajudar você a fazer questões, a pensar nas questões um pouco mais prático, mais rápido, tá certo? Cada critério de visibilidade desse, posso falar por cima, se eu fizer detalhado o vídeo vai ficar muito longo, certo? É importante para acelerar um pouco alguma questão que aconteça para você mais na frente, beleza? Aí a gente tem uma questão sobre noção de conjunto, a gente vai dar uma palavrinha em cima desse tema, mas bem básico. Em outro momento a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Quando você estiver resolvendo um problema sobre conjuntos, de um modo geral, o que é que você tem que colocar na sua mente? Geralmente as questões desse tipo, ela exige que você comece a resolver por onde? Pela interseção de todos. Tá certo? Analise comigo. Olha, uma determinada empresa de biscoito realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação aos 3 produtos: biscoito creme caca, wafer, acho que é isso, e recheados. Os resultados indicam que aí tem todas as informações sobre quantas pessoas compram esse, quantas compram aquele, e vem a pergunta final: determine quantas pessoas responderam essa pesquisa. Eles querem saber quantas responderam. Você poderia fazer o quê? Essa. Somou várias vezes e acabou. Perdeu a questão. Certo? Por quê? Porque existem elementos que estão em um e também estão no outro, que
que comprou um e também comprou outro, esse elemento não pode ser contado 2, nem 3, nem 4 vezes. Por isso você precisa colocar todo mundo aqui dessa forma no diagrama de Venn. Tá certo? Se tem 3 tipos de biscoito, então nós temos 3 diagramas de Venn com suas respectivas interseções. Essa parte comum é o que a gente chama de interseção. Tá em um e também está no outro, beleza? Então veja só, por onde a gente começa? Pela interseção de todos, sempre por aqui. Se eu não tivesse interseção, professor, X, é aí que entra a álgebra, tá? Mas nesse caso a gente tem a interseção. O que é a interseção? É quem comprou dos 3, do creme cracker, do wafer, eita meu pai, e do biscoito recheado. Vamos lá, quantos foram? 20. 20 compraram os 3 tipos. Tá aqui, coloca aqui no meio que é dos 3. Agora você vai resolvendo a interseção 2 a 2. Aqui, aqui e aqui. Vamos lá, pela ordem de chegada lá. Já utilizamos esse. Risca lá essa partezinha, faz uma marcação para não ficar lendo toda hora a mesma coisa. Vamos para isso. Pessoas que compraram creme caca e recheado. Creme caca e recheado. Bota aqui. Serão quantas? 50. Só que desses 50, aqui está entrando o 20. Então esse 20 tem que ser retirado. 50 menos 20, 30. Tá certo? 30 pessoas compraram o creme caca e o wafer. 30. Desses 30 tem que tirar os 20 também, porque está aqui, 30 menos 20, 10. Certo? A mesma coisa acontece com recheados e wafer. 60 menos 20, 40. A mesma coisa vai acontecer com os outros 3, porque quando ele diz o total de creme cracker, certo? Conta tudo, é o total. 65 pessoas compraram o creme cracker. Então, 65 menos o 20, menos o 30 e menos o 10, certo? Porque o creme cracker é isso tudo, todo esse diagrama. Então, 65, 30, 50 menos 60, então 65 menos 60, 5. E aqui vão sobrar 80, e esse aqui vão sobrar 75, não, está errado aqui essa conta, então vamos ver. Aqui tem 10, aqui tem 20, aqui tem 40. Então, 40 mais 20, 60 mais 10, 70. 85 menos 70, que dá 15. Aqui desconsidera esse valor tem que ser 15, tá certo? Além do mais, tem 50 aqui que não está em nenhum. 50 pessoas não compraram biscoito dessa empresa. Então, dando continuidade, o que nós teremos foi a pergunta: quantas pessoas, respectivamente, certo? Responderam à pesquisa. Aí, juntando tudo, juntando quem foi creme cracker, wafer recheado e quem não comprou nenhum, nós temos um total de 250 pessoas, certo? 5 mais 10 mais 30 mais 20 mais 15, que aqui é 15, certo? Mais 40 mais 80 mais 50, beleza? Ok? Começando sempre pela interseção, não esqueçam disso, tá certo? O segredo dessas questões é a interseção. Então, agora vamos para questões que a gente deixou ali um outro material. Vou mudar aqui um pouquinho a fisionomia. Noções, deixo aí para vocês 2 referências, né, que eu gosto de observar. Temos um jovem estudante de matemática que foi aluno aqui do Precedo, o professor Eduardo, né, ali no Instagram dele, prof_Eduardo Santos, né, pode olhar que tem muito material interessante lá, tanto matemática básica, como também a matemática do ensino médio, e podem ajudar bastante a vocês. E o professor Rafael Procópio, certo? A gente acompanha muito o trabalho dele, da Matemática Rio no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Primeira questão para desenvolver aqui, que foi do Preceed 2016. A Casa de Câmbio é uma empresa que oferece a troca de uma moeda por outra. As moedas mais trocadas são o dólar americano, o euro, a libra esterlina e o iene. Certo dia, o cliente foi a uma casa de câmbio com 10 mil reais a fim de trocar por dólares e euros. Ele conseguiu comprar 900 dólares por 3.330 reais e 1.500 euros por 6.375 reais. Assim, podemos afirmar que, aí dá várias afirmativas e você tem que chegar a uma conclusão. O dólar estava uma cotação superior a tal, o euro estava valendo tanto, ou seja,
No final das contas, para você saber definir qual é essa resposta, tem que saber qual era o valor do dólar em real. Ó, qual era o valor do euro em real, porque foi isso que ele deu para você. Deu para você uma quantidade de dólar que ele comprou em real e uma quantidade de euro que ele comprou em real, tá certo? E para eu saber quanto era que estava valendo o dólar e quanto era que estava valendo o euro, eu tenho que saber quanto eu peguei o real e quanto eu ganhei do dólar, recebi em dólar. O que é que eu vou fazer? Vou pegar, ó esse valorzinho aqui, esse valorzinho, cadê? De reais que eu gastei com os dólares. Se eu gastei 3.330 para adquirir 900 dólares, se eu pegar o 3.330 e dividir pelo 900, eu vou saber quanto custou um dólar. Certo? Se eu pegar o 6.375 e dividir por 1.500, eu vou saber quanto custou um euro. Beleza? Euro. Então, galera, se ligue. Divisão, tá certo? E essa divisão vai dar números decimais. Lembre-se disso. Tá dividindo, ó. Sobrou o resto, não tem ninguém para baixar? Acrescenta 0 e bota uma vírgula no quociente, beleza? Bote na consciência, vírgula no quociente. Vamos lá, vamos para frente. Tá vendo aí o cálculo? 3.330 por 900, só quanto deu? 3,70. 6.375 por 1.500, só quanto deu? 4,25. Então, nós temos que o dólar estava na cotação de 3,70 e o euro de 4,25. Por isso, 3,70 e 4,25. Opa, a resposta é: o euro nesse dia teve 4,25 e o dólar valia 3,70. Fechado? Beleza? Qualquer dúvida, direct. Vamos lá, deixa aí nos comentários, melhor dizendo, né? Fazendo aqui. E 17, a questão dos mirantes, tá? A questão dos mirantes, preste bastante atenção, é simplesinha, envolvendo também números decimais, mas agora com outra operação, certo? Lembre-se das regras para a gente tirar isso de letra e dar um show. Todo ano tem questões fáceis no Enem e algumas difíceis. A fácil não pode errar e a difícil não pode deixar de acertar. Preste atenção nisso. Vamos lá. Em um parque há 2 mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Aí, ó, o mirantezinho e o mirantezão e o teleférico que liga os dois. Tá bom? Vamos lá. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos. 1. Subir pelo elevador 1, pelo elevador 2, descer pelo elevador 1, pelo elevador 2. O custo da passagem do teleférico, partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, é 2. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é 2,50. Então, botem na cabeça. Você pode, vou voltar aqui, você pode subir no mirante 1, pegar o teleférico, ir para o mirante 2 e descer. Você pode pegar no mirante 2, subir, certo? Subir e descer no mirante 1. Ou você pode, como ele disse que não era necessário você pegar o teleférico, né? Não é obrigado. Então, você pode subir o mirante 1 e descer, depois subir o mirante 2 e descer e tá acabado. Tá? São 3 opções, na verdade 4, né? Porque essa última você pode tanto subir primeiro 1 como primeiro 2, que dá no mesmo. Então, a pergunta que não cala é: qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao sol? Tá vendo? Ele não quer saber da passagem do teleférico. Visitou os topos, tchau. Beleza, galera, não pode usar a opção pular, tá certo? Não tem a opção pular. Você pode até pensar para economizar, mas não pode pular, tá bom? Valeu, vamos lá. Analisando as situações, como eu falei, tem 3, vamos observar cada uma delas e já vamos saber a resposta delas. Olha, se você subir pelo mirante 1, você vai pagar 15 centavos.
certo? Daqui do Mirante até o Mirante 2, R$2 teleférico. E para descer, 2,30, vírgula abaixo de vírgula. Lembre-se, vírgula abaixo de vírgula, 4,45. Se fizer o processo contrário, do 2 para 1, 4,40. Se você subir e descer 1, depois subir e descer o 2, vai pagar 4,35. Como você queria saber qual era o menor gasto, qual o menor custo? Resposta 4,35. Questão do Enem. Pasmem. Essa questão é do Enem, certo? Enem 2017. Beleza? Valeu? Vamos para a próxima? Mais uma agora, Enem 2016. Certo? Mais uma questão para ser desenvolvida em 2 segundos. Vamos lá? Não se espante com o tamanho. Ela é grande, só tem tamanho. Tamanho não é documento. Bota na cabeça. Vamos lá. Em 20 de abril de 2010 ocorreu a explosão e afundamento de uma plataforma de petróleo semissubmergível. Me ajuda em português. Jesus do céu. No Golfo do México. O acidente ocasionou um dos maiores desastres ecológicos mundiais devido ao derrame de 780 metros cúbicos de óleo cru no mar, por um período de 87 dias entre abril e junho de 2010. Finalizando o vazamento, parte do óleo vazado começou a ser queimada diariamente, enquanto que outra parte foi removida por coleta, através de barcos filtradores. As duas técnicas juntas retiraram aproximadamente 480 metros cúbicos de óleo por dia. Durante todo o período de remoção foram retiradas, no total, apenas 66.705 metros cúbicos de óleo, infelizmente. Por recomendação de ambientalistas, a retirada total de óleo não deveria ultrapassar 300 dias. Foram 780 metros cúbicos. 780 mil metros cúbicos e não poderia passar de 300 dias. Para isso acontecer naturalmente, nós tínhamos que tirar quanto por dia? Essa vai ser a pergunta. Para que todo o óleo derramado no Golfo pudesse ter sido retirado dentro do prazo recomendado pelos ambientalistas, qual deveria ter sido a taxa mínima de remoção de óleo em metros cúbicos por dia? Ele já está dizendo a você como você vai fazer. Olha o que ele fala aqui qual deveria ter sido a taxa mínima de remoção de óleo em metro cúbico por dia. Ele quer saber quantos metros cúbicos por dia. Ele está dizendo, divida, abençoado. Pegue a quantidade de metros cúbicos que caiu no mar, no Golfo, e divida pela quantidade de dias que os ambientalistas recomendaram. Tá? Pegue os 780 mil metros cúbicos e divida pelos 300. Divida. Acabou, certo? Fechou mais uma questão, rapidão, só a demora foi ler, pegou esse número, divide por esse, na divisão você vai cortar esses 2 zeros por esses 2 zeros, vai ficar o quê? 7.800 dividido por 3, que vai dar 2.600. Beleza? Não é tranquilo? Fácil, molinho, certo? Vamos partir para mais uma para a gente finalizar essa parte. Vocês perceberam? Divisão, certo? Divisão de números inteiros, divisão de números decimais, que são racionais, coisa simples, adição. Tem que prestar atenção nesse tipo de operação, porque é operação simples, certo? Uma empresa pretende adquirir... nossa última questão de hoje, hein? A gente ir descansando, o vídeo já está ficando longo. Vamos lá, vamos aproveitar. Uma empresa pretende adquirir uma nova impressora com o objetivo de suprir um dos seus departamentos que tem grande demanda por cópias. Para isso, efetuou-se uma pesquisa de mercado que resultou em 3 modelos de impressoras distintos, que se diferenciam apenas pela seguinte característica. Para facilitar a tomada de decisão, o departamento informou que sua demanda será de exatamente 50 mil cópias? Caramba, quanta cópia! Vamos lá. Olha o que ele deu para a gente, uma tabelinha
né? A velha e conhecida tabela. Olha, 3 tipos de impressora ABC, tá? A impressora A, aqui na primeira linha, né? Digamos, segunda linha, ele tem o custo da máquina. A A custa 500, a B 1.100, a C custa 2.000. Beleza, só que não tem uma variável só. Tem o custo da máquina e tem também o custo do cartucho. Olha. A, o cartucho é R$80, a B, o cartucho é 140, a C é 250. Aí quando você olha, poxa, essa é mais barato o custo, mais barato o cartucho. Então só pode ser essa melhor. Olha para a última, cópias por cartucho. Essa é 80, mas só tira 1.000 cópias. Essa é 140, mas tira 2.000. Essa é 250, mas tira 5.000. Tá? Aí você tem que ter todo o cuidado do mundo para responder o que ele quer. Assim, deve-se adquirir a impressora. Qual impressora você vai adquirir? Aquela que dá para você a maior eficiência financeira, ou seja, o menor preço. Beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer? Esses valores aqui não vão variar, certo? Esse vai ser 500, esse vai ser 1.100 e esse vai ser 2.000. O que é que você tem que analisar? Você tem que descobrir quantos cartuchos vocês vão usar em cada impressora. Se o total vão ser 50.000 cópias e esse cartucho só tira 1.000, 50.000 dividido para 1.000, você vai descobrir quantos cartuchos você vai precisar e multiplicar por 80. Tá certo? 50.000 dividido por 1.000, 50. 50 vezes 80, 4.000. 4.000 mais o 500 que é fixo, 4.500. Beleza? Vamos olhar os cálculos que a gente fez na outra. Olha lá, A já fiz, 4.500. A B, impressora B. Pode tirar 2.000 cópias, custa R$140. Então, 50.000 dividido por 2.000 dá 25 cartuchos. 25 a R$140 dá 3.500. E o valor fixo dela é 1.100. Então, juntando dá 4.600. Fazendo o mesmo procedimento com a impressora C, você vai chegar também em 4.000. Percebe? Ou seja, a impressora A e a impressora C estão com o mesmo valor. Certo? Estão com o mesmo valor, então tanto faz comprar A como comprar a C. Voltando um pouquinho, resposta à letra é A ou C em vez de B. Tá certo? Deixa aí a minha primeira aula. Desculpa aí qualquer coisa. A gente vai tentar aprimorar. A gente vai aprimorando a cada aula que a gente vai transmitindo para vocês. Estudem, se empenhem, pesquisem mais. Próxima aula a gente vai falar sobre regra de 3, números e grandezas proporcionais. Vamos desenvolver algumas questões, ver se a gente consegue trabalhar melhor com essa nova plataforma. Beleza? Valeu, fiquem com Deus e bons estudos!